Fala galera, quem fala aqui com vocês é o Dandélio e essa daqui vai ser o início de uma série em que eu pretendo desmistificar o Blender do zero para quem é iniciante e eu vou tentar abordar uma didática que me ajudou muito na minha jornada desde lá do início, porque meu início no Blender foi como de muita gente. Eu abri o YouTube, pesquisei projetos e replicava, só que eu acabava me limitando a isso. Eu só conseguia copiar o projeto das pessoas, eu não conseguia fazer nada sozinho, só vendo vídeo. E quando eu tentava fazer algo sozinho, não saía nada. Nisso eu percebi que era porque eu não entendi o conceito das ferramentas, eu não entendia nada do software. Então, com isso, eu vou tentar aplicar nessas aulas o que me ajudou bastante nessa minha jornada aqui. Eu uso o Blender há 1 ano e meio, eu não sou nenhum profissional, eu sempre usei ele como hobby. Então, pode ser ter explicações que fique faltando algo, pode ser que tenha algo que eu explique errado, mas eu acho que para quem está iniciando vai ser de muito boa ajuda, porque o Blender, como ele é um software generalista, acaba que se a pessoa tentar ser autodidata, ela fica muito perdida. Então, tendo isso tudo guiado, eu acho que já ajuda demais. Bom, continuando. Quando você baixa o Blender pela primeira vez e abre, ele vai ter essa splash screen, só que ela vai vir de uma forma um pouco diferente, com configurações iniciais. Recomendo que você deixe tudo no padrão e deixe a linguagem em inglês. Mesmo que tenha a tradução para português, dificulta na hora de fazer busca de conteúdo e sanar problemas em gerais, seja em fóruns ou até mesmo conversando com IA. Por quê? A língua nativa do aplicativo é inglês e a maior parte dos usuários também fala inglês. Então, quando você for buscar conteúdo, fica muito mais fácil. Agora a gente vai fazer um overview geral da interface. Começando aqui por cima pela aba de File, o New, você vai abrir uma nova pré-definição de interface general dos Dynamation, Sculpt. Open, ele vai abrir aqui o diretório do Blender e você vai escolher qual arquivo você quer abrir. Open Recent, aqui é para acelerar mais o processo, né? Ele vai abrir um arquivo já aberto anteriormente no Blender, então não precisa abrir isso daqui. Aqui você já pega os últimos. Recover, isso daqui é muito importante porque essa daqui é a pasta de autosave e essa é a Last Session. Essa daqui me salvou umas semanas atrás porque caiu energia e meu save corrompeu no meu projeto. E eu só consegui recuperar com essa opção aqui, esse kit.blend, e salvou praticamente no último instante antes do Blender fechar. Save, eu uso o atalho Ctrl S, que ele salva quando eu já modifico bastante o projeto. Aí eu dou Ctrl S para ele já salvar sem fechar ou abrir outra interface para fazer um salvamento manual, que seria o Save As, que ele vai pedir para você salvar o arquivo em algum diretório no PC. Link, Append, Data Preview, nunca mexi nisso. Import é para importar objetos na cena, seja OBJ ou FBX. Tem essas outras extensões que eu nunca mexi, a não ser dessas duas. Exportar a mesma coisa, você consegue exportar nessas extensões aqui. Eu sempre exportei OBJ, FBX também. External Data nunca mexi, Clean Up também, Default, isso daqui a gente vai ver depois. Edit tem Ctrl Z e Shift Ctrl Z, é para desfazer a ação e refazer a ação. Esse daqui eu sempre uso o atalho, não venho aqui. Menu Search também, eu sempre uso o atalho, que é para principalmente pesquisar modificador, sem ter que ir lá, clicar no botão do modificador. Rename Active Name, quando você seleciona o objeto, ele fica ativo. Você pode ver que o nome dele é cubo, e se eu apertar F2 ou vir aqui em cima e clicar aqui, eu consigo renomear para o nome que eu quiser. Look Object Mode eu sempre deixei ativo, nunca mexi aqui. E Preferences a gente vai ver mais para frente, outra aula. Isso daqui. Aba de render para renderizar a imagem e animação. Window, aqui eu só mexi mesmo para deixar full screen ou modo janela. Eu gosto de deixar em full screen. Essas outras coisas eu nunca cheguei a mexer. Help é para abrir o site do Blender, né, com manuais, tutoriais, enfim. Indo aqui agora para a parte de pré-definição de interface. A primeira vai ser a nossa primária, que mais a gente vai mexer. Vai ser a layout. Aí tem Edge Modeling, Sculpt, UV-Edit, Texture. O Blender ele tem muita coisa assim que quando você vai começar não precisa aprender tudo, que são coisas nichadas. Quem mexe com modelagem não necessariamente precisa mexer aqui na animação. Então eu mesmo nunca cheguei a mexer aqui, é uma coisa nula. Por mais que tenha muita opção,
no Blender muita coisa a gente não vê. Você programa um objetivo aqui na plataforma e tenta aprender. Porque se tentar aprender tudo de uma vez, você só vai se confundir mesmo e se atrasar no aprendizado. Então muita coisa aqui já são coisas avançadas e muito específicas. Então isso daqui mesmo a gente não vai chegar a ver. Mas você repara que quando a gente vai modificando, ele vai mudando a interface, né, para ficar melhor aquele estilo de trabalho aqui, ó. Por exemplo, a animação, a timeline aumenta, fica com 2 viewports, enfim. Aqui a Scene Collection, que é muito importante isso daqui, que você cria a collection, é uma pasta e dentro dela fica os objetos que você vai adicionando na cena. E embaixo aqui são as propriedades de renderização, de imagem e de mundo. Aqui é de collection e aqui as propriedades de objetos. São várias opções, só que nesse 1 ano e meio de Blender eu não mexo em quase nada aqui, a não ser modificadores, textura, material para colocar textura, pintar. Isso daqui a gente vai ver mais lá para frente. Aqui tem muita coisa que a gente, enfim, nem acaba mexendo. Mas para mostrar para vocês, dá para personalizar isso daqui, ó. Aqui no canto direito, vocês veem essas bolinhas, a gente consegue mover. Só que eu não mexo nisso. Aqui são os seletores que a gente consegue modificar, vou mostrar daqui a pouco. Vindo aqui a timeline de animação. Esse daqui eu removo da minha área de trabalho, porque eu não mexo com animação e só polui minha tela. Só que eu deixei aqui para deixar padrão, igual de vocês. Tanto que eu removi o atalho, acho que é o espaço, que ele dá play na cena. Só que quando dá play, o meu não anima os keyframes. Porque quando você dá play aí, ele começa a rodar e começa a contar FPS aqui. Eu não sei se isso pesa na máquina, então eu desativei tudo, atalho, tudo. Depois a gente vai configurar e vou mostrar pra vocês como retirar isso daqui. E o mais importante de tudo aqui é a 3D Viewport. Ela é um mundo onde a gente manipula tudo. Aqui no canto esquerdo eu vou passar só de maneira geral, que é só para explicar a interface, e depois a gente vai a fundo em cada uma delas. Essa é o Select Box, que é para o seletor de objeto, basicamente. Cursor, como vocês podem ver, 3D Cursor, ele sempre fica no ponto de origem do mundo, mas a gente consegue, ao clicar lá, mudar ele. E toda vez que a gente adicionar um objeto, ele não vai ser adicionado aqui na origem do mundo, ele vai ser adicionado no 3D Cursor. Aí aqui é o ferramenta de mover, você consegue mover o objeto, rotacionar de escala para aumentar tamanho. E o Transform. Transform, ele é nada mais que o compilado dos três. No Transform você consegue mover, rotacionar e escalar. Aqui é o Annotate, para você poder rabiscar. Não uso. Measure, nunca usei. E esses dois aqui, eu não tenho certeza, mas eu acho que eles são de addons que eu acabei baixando no Blender. Mas eu nunca usei e a gente não vai usar isso. No canto direito, do lado do gizmo, você pode ver essa setinha. Ela é a sidebar. Nela fica essas opções aqui de item, tool, view, edit. Nunca mexi direito aqui, mas ela tem umas funções até que legais. Só que uma coisa aqui o objeto a gente consegue manipular ele pelas ferramentas e movendo com o mouse manualmente. Seja de tamanho, mover. Só que também dá para fazer isso numericamente. Por exemplo, aqui, ó, 200, a gente vai mexendo. E se quiser, a gente pode clicar e digitar um número qualquer. Aí a sidebar, como ela é esse botãozinho muito pequeno, em vez de ficar indo com o mouse lá, você aperta a tecla N. Abre e fecha com N. Uma coisa também importante se eu colocar o meu mouse aqui na Scene Collection e tentar apertar N, não acontece nada, porque cada painel desse, ele tem sua própria hotkey. Então, aqui é como se eu estivesse só manipulando essa área e não conta para cá. Agora conta e agora não. Esses botões a gente vai ver depois e o gizmo também. Uma coisa interessante também é o Editor Type. Você pode ver em cada painel, ele sempre fica aqui no canto esquerdo. Ele serve para quê? Para a gente poder trocar. Por exemplo, aqui no meu 3D Viewport, se eu quiser manipular aqui, mas eu quiser ter sempre uma câmera de cima para me ter uma noção do que acontece de lá, eu venho aqui e mudo. Aí eu consigo ter uma viewport dupla.
Aí, ó, sempre tá travado, eu posso travar onde eu quiser. E se eu mover o objeto, ó, ele sempre vai ver daquela câmera. Isso daqui é algo específico, se você quiser, se estiver modelando algo e precisar, né, ter sempre essa visão para acompanhar. Mas enfim, aí para mudar de volta para o original, só clicar no Digital Type e Properties. Pronto. Primeira aula foi essa. E como vocês podem ver, ela é bem introdutória. Só foi mesmo para explicar essa parte inicial da interface. Próxima aula a gente vai falar sobre navegação. Aí sim a gente vai se aprofundar um pouco na movimentação do Blender, navegação em si, explicar sobre os eixos, enfim, até mais.